Espírito agora na palavra? Sim? Já falamos, já exaltamos o nome dele, já o louvamos, já oramos por vidas. Agora é o momento dele falar o nosso coração. Amém? Crescermos na santa palavra do Senhor. Existe uma diferença gritante, gigantesca. Se uma pessoa for honesta, ela vai perceber. Porque quando você lê a sua Bíblia, realmente parecem dois deuses, ou duas épocas de Deus. Por isso que tem aquele memezinho, né? O fulano do Antigo Testamento está aí. Porque realmente, se nós olharmos para o Antigo Testamento, sem Jesus, nós vemos uma história. E essa história é meio que difícil de entender, porque é tanta regra, tanta lei, tanta ordenança, que o povo foi pegando esse negócio e foi criando uma religião tão distante do Senhor, baseada em mandamentos, em provas, e já não fosse o bastante, eles foram acrescentando outras tantas mais. Só que aí vem Jesus, e aí nos traz a clareza de tudo. O que antes estava encoberto em Cristo é muito claro. O que antes era uma sombra, que tentávamos identificar a vontade do Pai, o que é que Deus esperava sobre cada vida, em Cristo é tudo claro. Cristo vem, manifesta e deixa tudo limpo. E aí nós entendemos, era sobre isso. Essas leis, não provar, não tocar, não usar, não fazer isso em determinado dia, não... era sobre isso, era sobre Jesus, sim, em Cristo. Todas as coisas se cumprem, toda a lei aponta para Ele, para Jesus Cristo, tudo. Em Cristo Jesus. De maneira que hoje nos basta olhar para Ele, para Jesus. O Sermão do Monte é um sermão muito claro, Jesus mudando tudo aquilo. Foi-lhes dito, e aí ele cita Moisés, eu porém vos digo, agora a história é outra. Foi-lhes dito, e essa aparência aqui, eu porém vos digo, eu quero essência, eu quero relacionamento. Vocês aprenderam a um homem subir no lugar de vocês ao monte. Vocês aprenderam que tinha que ter um sacerdote lá intercedendo por vocês. Vocês entenderam que tinha um véu que separava vocês da presença do Senhor. Eu porém vos digo. Agora a história é diferente. É intimidade, é Emmanuel, é Deus conosco, é Deus habitando no meio de vocês. Não mais aparência, não mais interpretar. Deus quer o nosso coração agora. Não é só não tocar na mulher do outro, é não desejar a mulher do outro. E agora nós temos um descanso, que não é mais o sábado, o descanso é Jesus. E agora eu tenho esse descanso todos os dias. Todos os dias eu deito na rede, chamada vontade de Deus. E em Cristo eu tenho essa paz, que me faz sorrir, que já não me deixa trabalhar, já não me deixa olhar para esse mundo. E aí eu não preciso reservar horas e um dia, porque a minha vida agora é de Jesus. E é todo dia, é cada respirar. De maneira que a gente já não consegue mais viver sem Ele. O Fire é um clamor por Jesus e pela presença dEle nesse lugar. E o Espírito Santo, meu amado, nesse Antigo Testamento, atua de uma forma. Eu trouxe alguns textos aqui. Olha como é que o Espírito vai trabalhando sobre Gideão. Conhece Gideão? Juízes capítulo 6, verso 34. Diz assim, então, vamos juntos? Então, o Espírito do Senhor apoderou-se de Gideão. De quem? Quantas pessoas? Quantas pessoas? E ele, com toque de trombeta, convocou os abiesritas para segui-lo. O Espírito se apodera de Gideão para uma tarefa, para uma missão, para um tempo, para um propósito específico. Sansão, Juízes capítulo 14, verso 6. Vamos juntos? Apossou-se de... Qual o nome dele? Quantas pessoas? Uma pessoa. Para uma obra, para um momento, para uma tarefa específica, uma pessoa, uma tarefa. A gente ouve Davi, 1 Samuel capítulo 16, verso 13.
Samuel apanhou o chifre cheio de óleo e ungiu na presença de seus irmãos. E a partir daquele dia, vamos juntos? O Espírito do Senhor apoderou-se de... Qual o nome dele? Quantas pessoas? Percebe um padrão? O Espírito vinha, apoderava-se, enchia uma pessoa para um propósito. E os outros ficavam olhando para aquele ali, ungido do Senhor, o que tem o Espírito do Senhor. E todo mundo ficava olhando para ele. Olha que lindo, olha a força desse homem, olha a sabedoria, olha aí. Porque o Espírito vinha sobre uma pessoa, para uma tarefa. Certa vez a gente vê, por exemplo, Elias cheio do Espírito Santo, correndo mais do que cavalos. Algo específico. Mas vem o novo, uma nova aliança. Vem Jesus, repete comigo, vem Jesus. E agora é um novo contrato. E o Espírito Santo, que é o motivo de estarmos aqui, o Fire fala sobre isso, desse fogo do Espírito, essa dependência sobre o Espírito Santo, em Atos 2. Depois que é inaugurado o Novo Testamento, depois que Jesus derrama seu sangue na cruz, a nova aliança é feita. E aí em Atos capítulo 2, vamos lá. Chegando o dia de Pentecoste, estavam quem? Qual o nome do cara aí? Todos. Não era Pedro, não era o João, não era o Sansão, não era o Davi, eram todos reunidos aonde? Num só lugar. De repente, olha para a pessoa do seu lado e diga assim para ela: prepare-se para o de repente de Deus. Eita Deus. Alguém pode dar glória a Deus? De repente, veio do céu um som, como de uma nuvem, ou como de um vento muito forte, e encheu toda a casa na qual estavam. Quem é que estava? Todos, não esquece, não tem nome aí. Vai. E viram, quem viu? O que parecia línguas de fogo. Repete comigo, fogo. Diga comigo, fire. Como é a pronúncia de fire? Cadê o Nivaldo? Fire. Diga comigo, fire. É horrível o negócio de fire. É fire mesmo. E viram o que parecia línguas de fogo, que se separaram e pousaram sobre cada um deles. Vamos comigo? Mais uma vez? Mais uma? Todos ficaram cheios de quem? E começaram a falar noutras línguas, conforme quem? O Espírito os capacitava. A nova aliança é uma época de todos. Antes olhávamos, e é por isso que é tão errado você olhar para homens como diferente de você. Porque o chamado de Deus é para a pessoa que está do seu lado, é para todos nós que estamos aqui. Passou a época lá daqueles homens, o Davi ungido, o Sansão forte, o Gideão guerreiro à frente. É época de todos sermos cheios do Espírito Santo. Todos. Mudou. Toda a história foi mudada em Cristo Jesus. O texto diz que todos estavam no mesmo lugar. É o verso 1 ou 2? Volta aí. Estavam todos reunidos no mesmo lugar. Amém? A igreja se reúne em um lugar. Todos nós estamos aqui. Amém? Em nome de Jesus. O que eu quero que você entenda hoje, que o fogo, quem quer fogo aí? Você quer o fire de Deus na sua vida? O fire é feito, o fogo de Deus é feito em comunidade. A partir da obra de Jesus na cruz, o fogo já não vem sobre um ou outro. Moisés, a experiência dele, o fogo que ele viu na sarça, o fogo e o Espírito Santo é liberado sobre todos. Todos. Capítulo 1 de Atos, verso 14, fala desse encontro deles, diz assim: todos eles se reuniam de quanto em quanto tempo? Sempre.
Percebe que esse capítulo 1 vem claro, antes do capítulo 2, que é quando o Espírito Santo vem e o fogo desce. Eles todos estavam reunidos sempre. Meu amado, primeira coisa, em nome de Jesus, eu vejo muitas pessoas errando, e me parece uma má compreensão da Bíblia, ou um ego muito inflado, porque parece que a busca pelo Senhor, pelo fogo do Senhor, é individual. Mas, meus amados, o que a palavra está nos dizendo? Estavam todos reunidos no mesmo lugar, sempre se reuniam em oração. A busca pelo fogo de Deus é coletiva. Então faz um convite, essa pessoa está do seu lado, diga a ela assim, ó, vamos comigo? Bora buscar o fogo? Bora buscar o fogo de Deus? Meu amado, não é mais individual, não é mais um homem que é levantado, é um corpo de Cristo levantado e cheio do Espírito Santo. O que eu quero te dizer, o Espírito Santo está te dizendo hoje, que é tempo de você buscar verdadeiramente o fogo do Espírito, mas sem desprezar os outros. Esse tempo foi para trás, que um era um ungido, agora todos nós. Por isso que é importante orarmos em grupo. Por isso que é importante estar num GF. Quem está em GF aqui, diga glória a Deus. Isso. Por isso que é importante vivermos em comunidade. Porque o fogo agora vem sobre uma comunidade. E todos que estão nessa comunidade recebem o fogo do Espírito, são avivados. Não desista de igreja. Não desista de pessoas. A forma mais clara do Espírito vir é sobre todos. É muito mais fácil buscar o Senhor com todos. Todos os amigos, todos os familiares, toda a igreja. Sejam quaisquer os todos que você tem que arranjar. Mas faz o seguinte, a partir de agora, desse fire, do dia de hoje, busca Deus com mais pessoas. Por isso que eu estou te ensinando, convida alguém, vamos comigo, vamos orar, vamos lá em casa. Vamos marcar uma oração, vamos marcar na igreja, vamos marcar outro horário, para que todos possam vir com o mesmo propósito, o mesmo coração, buscar o enchimento do Espírito Santo, para que o fogo desça sobre nós. Sozinho é cansativo, é frustrante, você já tem os seus encontros com Deus lá no seu quarto, no secreto, não deixe de fazer isso. Mas nós, repete comigo, eu preciso ser cheio do Espírito Santo. Meu amado, o caminho mais correto para esse enchimento é junto de pessoas, junto de vidas, um do outro, um cuidando do outro. Certa vez congreguei uma grande parte da minha vida cristã na Igreja Batista aqui de Redenção, que hoje é a Vida e Graça. A gente se reunia ali naquele prédio ali, onde hoje é o Telefrango, né? E aí, eu sei que o Giga estava nessas orações. O Diogão está ali atrás. Mais alguém que eu não estou vendo, está muito escuro. Mais uma mão ali. E a gente se reunia em vigílias, orações no sábado à tarde. E meu amado, era uma busca incessante pelo Espírito Santo. Jovens, um ajudando o outro, um de mão dada com o outro, buscando o Senhor. Meu amado, você precisa entender a ferramenta chamada pessoa, que Deus tem colocado ao seu lado, para que você tenha acesso a esse fogo do Espírito Santo. O fogo pega com mais pessoas, amém? O fogo pega com mais vidas junto de você. O tempo de viver, a forma individual de viver era no passado. Hoje nós somos um corpo em Cristo Jesus, uma igreja, onde todos devem buscar isso. Então busque pelo Senhor. O fire é sobre Deus, é sobre o fogo de Deus, que aquece corações, é sobre o Espírito Santo, a dependência do Espírito Santo. Mas você precisa entender que você precisa de rodas de oração. Qual a última roda de oração que você foi? Você precisa ir, meu amado. Você tem que viver essas coisas. No sábado eu recebia os irmãos eu ia dizendo as irmãs, cadê o irmão Paulo? Eu recebia os irmãos da intercessão lá em casa. Pedi a ele, meus amados, venham orar por mim. Será um dia de desafio, dia de cansaço físico, emocional. Venham interceder pela minha vida. E foram lá em casa, a gente fez uma roda lá de oração, um círculo de fogo, de poder. E todos orando uns pelos outros, pelo ministério, pela vida do pastor. Porque eu entendo, e é muito claro isso, que nós precisamos de pessoas para sermos cheios do Espírito Santo.
Todos no mesmo lugar, com o mesmo propósito, com o mesmo coração. E o Espírito Santo sempre vem. Amém? Repete comigo, o Espírito Santo sempre vem. Porque o Espírito Santo, meu amado, tem um compromisso. Acima de você, ele tem compromisso com a noiva de Cristo. E aí é o todo. São todos, é o corpo de Cristo. Você não é o corpo de Cristo. O Espírito Santo, em várias partes da Bíblia, eu trouxe aqui pelo menos 3. 1 Coríntios capítulo 14, verso 12, diz assim: assim acontece com vocês, visto que estão ansiosos por terem dons espirituais. Alguém que é dono do Espírito aqui, diga amém. Amém. Continua pedindo isso ao Senhor no seu coração. Busque isso. Procurem crescer naqueles que trazem o quê? Edificação para... Vamos mudar o nome igreja para todos. Percebe? Que o Espírito Santo vai liberando os dons espirituais de acordo com a necessidade de todos. Da noiva por completo e não de uma pessoa específica. E ele vai organizando a igreja. Ele toma decisões na igreja, o Espírito Santo, para o benefício de todos. Atos capítulo 13, verso 2. Enquanto adoravam o Senhor e jejuavam, disse quem? O Espírito Santo, ou seja, o Espírito Santo fala. Sim ou não? Porque você tem que aprender a escutar a voz do Espírito. Mas que ele fala, ele fala. Disse o Espírito Santo: separem-me Barnabé e Saulo para a obra a que os tenho chamado. O Espírito Santo estava ali, tomando decisões na igreja. Organizando a igreja. O Espírito Santo encoraja. Atos capítulo 9, verso 31, diz assim: a igreja, quem? Todos. A igreja passava por um período de paz em toda a Judéia, Galiléia e Samaria. Ela se edificava e, encorajada por quem? Pelo Espírito Santo. O Espírito Santo encorajava quem? O João? O Pedro? A igreja. Todos. Percebe? A obra do Espírito Santo é para todos. Existe um fogo em comunidade para a nossa vida. Não largue a mão das pessoas que Deus colocou na sua família na fé. Segura nessa mão aí, em nome de Jesus. Não larga, pega nessa mão aí. Pede licença se você não conhece essa pessoa, pega aí nessa mão. Em nome de Jesus, segura nela. Agora acosta até ela dizer aleluia. Segura nessa mão, não larga ainda. Se ela não disse ainda, acosta mais um pouquinho. Em nome de Jesus, eu quero orar por você. Amém? Deus, em nome de Jesus, que essas mãos dadas aqui sejam um grande símbolo de todos. Que ninguém ache que a busca pelo Senhor, pelo fogo do Senhor, é uma busca individual. Mas que todos, a partir de hoje, entendam, convidem pessoas para que essa busca ocorra no nosso meio. Para que todos sejam cheios do Espírito Santo. Para que os dons espirituais sejam liberados no nosso meio para a edificação de todos. Em nome de Jesus. Para que o Senhor nos dê decisões sábias, para que o Espírito Santo encoraje a toda uma igreja para viver um tempo novo no Senhor. Tira todo individualismo, tira toda a vontade própria, tira todo benefício pessoal, meu Pai, quebra isso, ó Espírito amado, que essa igreja viva, meu Deus, um coração único, uma só fé, no mesmo lugar, com o mesmo propósito, no mesmo tempo, dependendo do Senhor, Pai. Queima em corações nessa noite, em nome de Jesus, para que todos sejam cheios do Espírito Santo nessa noite. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Sabe qual a prova mais clara do enchimento do Espírito Santo? Quem aqui é cheio do Espírito Santo? A prova mais clara disso é das porções da Bíblia que eu mais amo e a que eu mais oro em direção à nossa igreja. Atos capítulo 2. Do verso 42 em diante, quando vai ser descrita aqui a igreja do Senhor, essa igreja primitiva, o evangelista Lucas diz assim, ó, 2:42. Eles, a minha está diferente, vou ler com vocês. Eles, os que criam, mantinham-se É porque eu comecei de 42. Vou começar da minha e no 44 vocês me acompanham, certo? Ei. Eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos e à comunhão, ao partir do pão
e as orações, todos, repete comigo, estavam cheios de temor e muitas maravilhas e sinais eram feitos pelos apóstolos. Agora sim, o 44. Obrigado, irmão. Os que criam vendendo suas propriedades e bens, distribuíam a cada um conforme a sua. Todos os dias continuavam a reunir-se no pátio do templo, partiam o pão em casa e juntos participavam das refeições com alegria e sinceridade do coração, louvando a Deus e tendo a simpatia de todo o povo, e o Senhor lhes acrescentava diariamente os que iam sendo salvos. Uma igreja linda, onde todos tinham tudo em comum. A prova do enchimento do Espírito Santo é deixarmos de viver uma vida individual e passarmos a olhar para o outro, para a necessidade do outro. Meu amado, não me venha com historinha, profeta ungido, cheio do Espírito Santo, diferente. Se essa vida não cuida de vidas, não é cheio do Espírito, porque a prova do enchimento do Espírito Santo é viver em comunidade, é ser generoso, é viver juntos, é dar, é dividir. Uma certa irmã aqui da igreja foi ontem lá em casa, me entregou um óleozinho assim da unção. Pastor, esse óleo aqui, metade de um vidro. Quando eu vi, a irmã vai me entregar metade de um vidro do óleo. Que presente é esse? Ela foi me explicar, pastor, esse óleo aqui veio lá de Israel. Eu, o negócio melhorou. Uma amiga minha trouxe de lá, me deu de presente, eu peguei metade para mim. Claro, e trouxe metade para você. Para lhe presentear, e eu quero orar pela sua vida. E aí eu peguei logo o óleo da mão dela, para ela não cair na besteira de usar o óleo em mim. Eu vou guardar esse negócio. E a gente orou naquele lugar, orou pela minha vida. Mas ela sentiu no coração um presente aí, que talvez um preço gigantesco para ela, uma lembrança de alguém que trouxe para ela. Eu vou compartilhar, vou ser generoso, vou ser generosa. E aí Deus, no mesmo instante eu brinquei com ela, olha, esse óleo aqui vai ser guardado, eu não vou usar com ninguém, pode ficar tranquila. Ela disse, não pastor, use, eu lhe dei para o senhor usar mesmo. Eu disse que nada, fiquei só na minha. E quando eu ia subir nas escadas, o Senhor me disse quando e para quem eu ia usar aquele óleo. Sabe para quem? No dia vocês verão. Fiquem em paz com essa curiosidade, mas eu creio que um dia eu vou usar esse óleo para a glória do Senhor Jesus. Para algo muito específico, para a glória do Senhor. Mas o que é isso? Vivermos em comunidade, juntos. Toda separação do corpo de Cristo vai gerar frieza. Eu não conheço um ser, um cristão, que se aborreceu com a igreja, que largou mão de igreja, que hoje seja forte, que hoje tenha fogo do Senhor no seu coração. O diabo é sagaz, ele quer afastar para que você esfrie. Meu amado, você quer fogo do Senhor, sim ou não? Continua perto de pessoas. Não desista de viver em comunidade. Não desista de igreja. Abra a porta da sua casa para vidas. Daqui a pouco o jejum passa. Convida pessoas para jantar lá. Quem aceita? Pelo amor de Deus. De sábado, já estou organizando com vocês aqui desde agora. Todos, digam todos. Cada um que está aqui vai trazer alguma coisa para a gente comer lá fora. A gente vai fazer uma linda mesa lá fora. Gigante, enorme. Diga comigo todos. Todos vão comer, amém? Mas todos vão trazer, amém? Amém. Traga alguma coisa. Lá fora, a igreja reunida, festejando ao Senhor, entregando o jejum a Ele. Iremos finalmente celebrar juntos, como um ato simbólico, que um dia nós viveremos com o Cordeiro de Deus, chegaremos diante dEle e viveremos eternamente com o nosso bom Deus. Em nome de Jesus, entregaremos esse tempo, sábado é tempo de ceia ao Senhor também. Então, em nome de Jesus, para encerrar essa palavra, eu espero que nunca mais você ache que vai ser cheio do Espírito Santo largando mãos. O desafio do Senhor hoje é que você venha incendiar outras vidas. Amém? Você será incendiado e você vai incendiar outras vidas.
quero desafiar a igreja agora. É muito mais confortável ficar como estamos, sim ou não? Mas eu quero em nome de Jesus. Quem quer o fogo do Senhor? Você crê que tem mais de Deus para a sua vida? Você crê que o Espírito Santo ainda pode te encher muito mais? Sim ou não? Eu quero agora em nome de Jesus fazer círculos de oração. Amém? Aí, meus amados, vocês que estão nas cadeiras, já que vão ficar em pé também, tenta vir aqui para frente, por favor, só agora, só nesse momento. Vamos fazer círculos aqui, juntinhos, para caber todo mundo. Mas, sei lá, de 5, 6 pessoas, não faz círculo muito grande, não. Fecha aí com alguém. Vai ficando em pé, os irmãos das cadeiras vêm, se mistura, por favor, todos juntos aqui, ó, nesse ambiente aqui do meio. Puxa alguém com você, vem para frente. Faz círculos bem coladinhos um no outro, porque senão não vai caber todo mundo. Não tão grande, tá? 5, 6 pessoas aí. Amém? Círculo de oração aqui da Florescer. Tem alguma irmã do coque aí no seu círculo? Aproveita, agarra a mão dessa mulher aí. Em o nome de Jesus. Amém? Eu quero trazer de volta agora seu espírito. Vem aqui, ó. Perto de vidas, a gente se alegra. Percebeu que você pegou na mão de uma pessoa, começou a sorrir? Sem motivo, liso do jeito que a gente está. E sorriu. Cheio de problema, dificuldade, e sorriu. Meu amado, existe algo sobrenatural em vidas. Existe algo sobrenatural em vidas. Viver a igreja é uma bênção, amém? É uma dificuldade enorme, a gente sabe, mas é uma bênção. A alegria de viver no corpo de Cristo. Em nome de Jesus, eu quero agora que você coloque seu espírito no Senhor. Porque Deus, quando me deu essa palavra, Ele pediu esse momento agora de círculo de oração, para que todos possam orar uns pelos outros. Para que sejam cheios do Espírito Santo. Nós estamos no mesmo lugar. Nós estamos com a mesma intenção. Nós estamos reunidos aqui em oração e louvor ao Senhor. Em nome de Jesus, peça agora pelo fogo do Espírito Santo na sua vida. Que você venha orar por você e por vidas nesse momento. Levanta a sua voz, o Espírito Santo vai aumentando o volume. Você vai orar especificamente pedindo o Espírito Santo. Não peça outras coisas. Nós precisamos do Espírito Santo para fazer obras no nosso meio, igreja. Peça que essas vidas sejam cheias do Espírito Santo. Peça pelo fogo de Deus. Peça pelo fogo de Deus. Espírito Santo, vem como fogo. Assim como em Pentecostes.
Libera teus dons, Espírito amado. Libera os dons espirituais no nosso meio, Espírito Santo. Abre olhos. Abre ouvidos nessa noite. Abre bocas nessa noite, Deus. Abra sua boca, igreja. Ore ao Espírito Santo. Rokoto serere marabá. Rekoto sigere manamá, sorere manamá. Rokoto manamá, sorere manamá. Roko sene manamarabá. Do Espírito Santo de Deus, Pai. Fogo do Espírito aquece corações nessa noite. Abre bocas, abre olhos, abre ouvidos nessa noite, Deus. Abre, Deus, em nome de Jesus. Abre, Deus, em nome de Jesus, Pai. Derrama teus dons sobrenaturais no meio da tua igreja, Pai. Que nós venhamos mergulhar no Espírito Santo hoje, Deus. Mergulharmos no Espírito Santo. Dependemos e precisamos do Senhor. Dependemos e precisamos do Senhor. Dependemos, Espírito Santo. Sem o Senhor nós nada podemos fazer. Nos dê essa dependência que a igreja de Atos teve, meu Pai. Nos dê a dependência, meu Pai, de não conseguir nada sem o Senhor. Meu Deus, faz a mesma obra que o Senhor fez em Filipe na nossa vida. Nos leva a vidas que estão tentando entender a palavra, Deus. Nos leva a eles, meu Pai. E nos arrebata, Deus. E nos leva de um lado para o outro, Deus. Ó
Espírito Santo de Deus. Preenche corações, vidas. Meu Deus, que essas vidas não resistam, Deus. Que elas deixem ser cheias do Espírito Santo, Pai. Vem Espírito Santo do Senhor. Enche corações aos sedentos, Deus. Aos sedentos, Deus.